Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário em que estiver vendo esse vídeo, que foi gravado como apresentação para a 23ª semana de monitoria. Meu nome é Maria Eduarda Vasconcelos Batista, sou estudante do quarto período do curso de Pedagogia do Instituto de Educação de Angra dos Reis, da Universidade Federal Fluminense. Atualmente sou monitora das disciplinas de Psicologia da Educação 1 e Psicologia da Educação 2 e sou orientada pela professora Renata Lopes. Quando eu refleti a questão da minha motivação para ingressar nesse projeto, eu pensei muito no carinho que eu tenho por essas duas disciplinas, que são disciplinas de primeiro, de segundo período, que pegam a gente bem no comecinho do curso e que tratam de temas extremamente importantes no contexto da educação. Além disso, eu sempre refleti com muita importância o papel do monitor dentro da comunidade acadêmica, enquanto uma pessoa que não só ajuda em termos de conteúdo, de instrução, mas também fornece esse apoio durante a caminhada acadêmica, de poder se relacionar com você enquanto, não enquanto superior, mas enquanto que está ali como seu par. Os objetivos do projeto de monitoria são auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de maneira que os alunos saiam da disciplina ao final do semestre com os conteúdos devidamente dominados, tendo conhecimento da teoria e também de possíveis práticas que podem ser adotadas. Em Psicologia 1, nós tratamos muito dos autores Piaget, Vygotsky, Freud e Skinner, de maneira a aprofundar bastante as suas teorias. Em Psicologia 2, a gente retoma esses autores, mas trazendo temas da educação, como bullying, medicalização durante a infância, a importância do brincar na infância, da análise do comportamento das crianças, entre outras coisas. Aí eu já estou entrando um pouquinho na questão da metodologia, mas eu coloquei alguns dos slides que eu uso nos plantões temáticos das disciplinas. A metodologia utilizada durante a monitoria é basicamente focada em acompanhamento. Então, eu estou sempre participando das aulas síncronas, ali com a professora, ajudando a construir o conhecimento com os alunos, ou então no ambiente assíncrono, por meio de debates, cujo tema pode ser vídeos, filmes, lives ou até textos. Além disso, eu também tenho esse acompanhamento mais direto via WhatsApp, em que eu entro semanalmente em contato com os alunos, seja para perguntar se está tudo certo com o texto da semana, ou seja para saber mesmo como tem sido o período remoto deles, mais um espaço de conversa, de troca de experiência, o que tem sido muito importante, até utilizado enquanto recurso pedagógico, visto que são alunos de período remoto, turmas de primeiro e segundo período, que vieram à luz enquanto o período remoto e excepcional, que tem sido muito difícil, porque eles não se conhecem. Né? Outra coisa que eu também utilizei foram plantões de dúvidas temáticos. No caso de Psicologia 1, a gente tinha plantões de Vygotsky e de Piaget juntos, são autores que têm temáticas bem parecidas e que têm um contraponto um com o outro, assim como Freud e Skinner. No caso de Psicologia 2, a gente traz uma proposta mais diferente, em que os alunos devem trazer as dúvidas sobre os textos que a gente trabalha no meio da semana. Além disso, durante esses plantões eu também foco em auxiliar os alunos em relação aos trabalhos, como fazer, eu coloquei a imagem, como fazer um trabalho em normas de ABNT. Na composição de nota, nós temos dois resumos nas duas disciplinas, como, como indexar os trabalhos na plataforma do Google Classroom, como gravar os vídeos do trabalho final, que é algo que já eu já estou centrada nos resultados parciais, o período ainda não acabou, mas eu tive a oportunidade de assistir às apresentações dos trabalhos finais da turma de Psicologia 1, e aí eu liberei alguns exemplos do que foi feito. Foi proposto para os alunos realizarem vídeos utilizando algum texto da bibliografia relacionando com o tema que eles escolheram. Então, aí eu trouxe alguns exemplos, né? Teve um grupo que escolheu saúde mental no contexto da educação, outro escolheu brincar na perspectiva de Vygotsky, outra a importância da autonomia moral na escola, né? Como Piaget vê a punição. Outro grupo também escolheu o que a psicanálise diz sobre educação sexual nas escolas. Então, temas extremamente relevantes e que exigiram dos alunos um grau
de transpor esses conhecimentos que a gente trabalhou na bibliografia básica em aula e retomou em plantões. Então, eles apresentaram um domínio assim, dentro do esperado, dentro do que era desejável até o final da disciplina. Aí a gente só fica aguardando os trabalhos de psicologia 2. Essas foram as referências e muito obrigada por esse espaço, obrigada pela oportunidade, tem sido muito proveitoso a minha participação nesse projeto. E é isso, muito obrigada. Olá, meu nome é Gabriel França Marcolino e fui monitor da disciplina História da Filosofia Antiga 1, sob orientação do professor Marcos Reis Pinheiro. E nesse vídeo vou relatar a todos o nosso trabalho ao longo do último semestre. A nossa disciplina é uma das principais no primeiro período do curso, porque trata do nascimento da filosofia, focando na tradição da Grécia Antiga e seus períodos arcaico, clássico e helenístico, mas também citando seu desenvolvimento em outros povos. A monitoria da disciplina procurou auxiliar os calouros diante das dificuldades do ensino remoto, através de ferramentas lúdicas e didáticas, fossem em momentos assíncronos ou síncronos, propiciando um estudo mais efetivo e saudável frente à situação da pandemia. As principais motivações do nosso trabalho são, de um lado, o déficit na leitura e escrita de muitos calouros, e do outro, a grande quantidade de leituras exigidas pelo curso, e que, por suas vezes, são agravados tanto pela situação pandêmica de crescente ansiedade na qual vivemos, quanto pela falta de acesso ao bom domínio das ferramentas digitais. Foi com isso em mente que pensamos, junto do professor, numa atuação com dois objetivos. No primeiro, sermos uma extensão e facilitação do seu discurso, e no segundo, sermos um auxílio aos alunos no aprendizado na prática do gênero textual do fichamento, tanto como estudo pessoal, como contínuo e acompanhado exercício avaliativo para a disciplina. Quanto à metodologia dessa atuação, buscamos tomar os dois objetivos anteriores e aplicá-los nos três ambientes diferentes usados para o estudo do aluno: a sala de aula, a de monitoria e o privado, atentando ainda para a particularidade de cada ambiente, segundo o detalhamento nos próximos slides. Aplicando os dois objetivos no primeiro ambiente, toda quinta-feira de 9 horas às 11, participamos das aulas dos calouros, usando a ferramenta de compartilhamento de tela do Google Meet para repassar aos alunos imagens e ilustrações do discurso do professor. Conforme se vê na tela, na maioria das vezes nos usamos de imagens de obras de arte, fossem pinturas que retratassem algum período, figura histórica ou tema, fossem achados arqueológicos, como vasos e afins, para compor junto com o conteúdo intelectual do discurso um aparato imagético que contribuísse para a atenção e identificação com o conteúdo. Também acompanhamos o professor com esquemas das informações em slides, permitindo uma visão clara e organizada da informação, além de usarmos a ferramenta de apreciação para a leitura em conjunto da biografia primária. No que tange ao déficit de muitos calouros, procuramos reforçar uma das ferramentas da disciplina de prática de pesquisa 1, o fichamento, mas incorporado aos textos e às concepções relativas ao conteúdo de História da Filosofia Antiga 1. Tivemos introduções ao projeto para os alunos com contextualização temática e teórica, com textos e modelos para a compreensão da ferramenta com um método de estudo pessoal e pelo qual seriam avaliados continuamente. Buscamos diluir a pressão das avaliações em 5 fichamentos simples de 5 bibliografias introdutórias a cada 15 dias. Outra importante ferramenta da aplicação dos objetivos em sala de aula é sua contraparte assíncrona, o Google Classroom, ferramenta da qual fizemos uso para a rápida e prática disponibilidade dos textos e outros materiais de estudo, com instruções precisas para suas leituras e uso, além de formal apresentação da plataforma após as aulas, como citado no slide anterior. Continuando na sala de monitoria, tivemos encontros semanais às segundas-feiras, das 16 horas às 18, acordado com os alunos através de formulários. O encontro ocorria para a leitura rápida dos textos da semana, procurando auxiliar na motivação dos alunos em ler a bibliografia básica e fazendo ulteriores explicações sobre o fichamento. Além de ser um momento para tirarem-se dúvidas e aprofundarem-se outras recomendações, também eram ocasiões de compartilhamento de experiências pessoais, gerando a interação social tão saudável em momentos de isolamento. Os encontros também foram gravados e disponibilizados a todos que requisitaram. No ambiente privado, criamos o grupo no WhatsApp para facilitar a comunicação com os alunos, estando sempre abertos e disponíveis para retirarem qualquer dúvida ou para relatarem suas dificuldades e empecilhos, a fim de encontrarmos soluções adequadas tanto ao trabalho acadêmico quanto à saúde mental dos alunos. Através do Google Classroom, nos dedicamos individualmente a corrigir com riqueza de detalhes cada fichamento que foi produzido ao longo do semestre. Também reavaliamos os trabalhos que eram refeitos de modo contínuo pelos calouros, seguindo nossos apontamentos sempre com sutileza no
no que tange ao rigor científico e à inexperiência do calouro. A conclusão que retiramos do método anterior é uma primeira dificuldade do aluno em se adaptar às leituras analíticas e aprofundadas, bem como da linguagem técnica da escrita. De todo modo, com a prática constante do fichamento e das correções, como pode ser aferido dos seus registros em cada atividade, temos uma crescente adaptação e desenvoltura do aluno com a leitura e a escrita, podendo expressar de modo claro sua interpretação do texto, sem deixar de lado a objetividade do autor. Agora, por fim, deixo minhas referências bibliográficas e meus agradecimentos à oportunidade de ser monitor para a Universidade Federal Fluminense e o carinho e companheirismo no trabalho, bem como ótima orientação para o professor Marcos Reis Pinheiro e meu co-monitor e colega José Garcia Kropf. Obrigado a todos. Olá, eu sou Daniel Rio Cerqueira Barbosa e vou apresentar o resumo do meu projeto de monitoria e uma construção de modelo de um acervo digital de sítios geomorfológicos compilados pelos monitores na modalidade de bolsa de monitoria, orientado pelo professor Raul Sanches. Por meio de uma pasta compartilhada no Google Drive, criamos uma rede de arquivos KMZ que são utilizados pelos alunos em aulas práticas no curso de Geografia na disciplina de Geomorfologia. Aqui temos alguns exemplos de pastas dentro dessa parte compartilhada. As aulas seguiram uma estrutura de 2 encontros durante a semana. O primeiro, apenas com o professor, sendo uma aula de conteúdo. E o segundo encontro serve de reforço do conteúdo e possui uma parte prática. O monitor prepara um quiz na ferramenta Quizy com a finalidade de uma avaliação de pontos extras e um exercício de visualização pelo Google Earth Pro. Além de buscar formas mais lúdicas de treinar a percepção dos alunos quanto às formas de relevo que ele deve se atentar. Esse formato é uma forma de mitigar a falta de campos que não são possíveis de serem efetuados em consequência do período remoto causado pela pandemia de Covid-19. A ferramenta do Google Earth Pro familiariza os alunos com as aplicações futuras no âmbito de geoprocessamento e sensoriamento remoto. Levando em consideração o dia e o horário da aula, às sextas-feiras, no horário noturno, utilizamos a estratégia de uma atividade relativamente mais lúdica. O quiz possui memes e referências à cultura pop, além de estimular de forma competitiva os alunos, já que possuem um cronômetro e um sistema de pontos, criando uma harmonia atrativa para os alunos. Aqui podemos ver a interface do site com todos os quizzes feitos. Aqui vamos visualizar as estatísticas dos alunos e posteriormente podemos rever as questões, ver as porcentagens das respostas e vamos nos atentar a 2 questões. A questão 10 e a questão 12. Na ferramenta do Google Earth Pro, vamos visualizar então, os alunos veem as questões no quiz e tem um arquivo KMZ disponibilizado para fazer exatamente isso. Eles clicam no número da questão e veem a forma. Temos a questão 10, aquela é a forma, então eles têm que responder aquela questão, e aqui a 12, com a outra forma em que a gente tem as representações trazendo a visualização através do Google Earth Pro. Obtivemos um número relativamente expressivo de participantes, considerando o número de estudantes que assistiam às aulas de forma síncrona, e o estímulo tirava dúvidas, porém também traziam novos questionamentos para os alunos, que poderiam ser utilizados para reforçar o conteúdo abordado. O intuito para estimular competitivamente traziam de forma benéfica uma corrida amistosa. Por isso o sistema de pontuação extra, que existe um estímulo à recompensa, porém não tornando algo obrigatório para aqueles que teriam que focar seus esforços em diversas outras disciplinas além da nossa. Segue a bibliografia e gostaria de agradecer à Divisão de Monitoria, Prograde, à UF e ao meu orientador, professor Dr. Raul Sanches. Relato das atividades de monitoria das disciplinas de Geologia e Geomorfologia Geral. Monitora Maria Emília Gomes Vieira Reis, professor orientador Tiago Pinto da Silva. A monitoria acadêmica
Representa um espaço de formação para o monitor e para o professor orientador, além de uma ação que visa contribuir com a melhoria da qualidade da educação. O presente relato tem por finalidade descrever as atividades desenvolvidas nas disciplinas de Geologia e Geomorfologia Geral, realizadas dentro do projeto de monitoria de Geologia e Geomorfologia no primeiro semestre de 2021. O objetivo do projeto de monitoria é a construção de instrumentos que articulem as relações de ensino e aprendizagem, principalmente no que tange às atividades práticas, devidamente adequadas ao ensino remoto emergencial, das disciplinas atreladas ao projeto. A principal motivação na elaboração das atividades da monitoria foi a busca por métodos que pudessem contribuir com a fixação do conteúdo em ambiente remoto. Dentre as metodologias, houve a elaboração de um plano de aula contendo etapas de planejamento, execução e avaliação para cada atividade de monitoria síncrona, revisão bibliográfica, fazer acompanhamento de frequência dos discentes nas atividades de monitoria, confecção de material didático e disponibilização desse material didático, estabelecer meios de comunicação e apresentar as atividades de monitoria que possam suprir a carga horária prevista para o trabalho de campo e atividade de laboratório, com práticas a serem realizadas de forma síncrona, via Google Meets e adaptadas ao sistema de ensino remoto e emergencial. Como primeiro resultado parcial, houve a apresentação da monitoria e definição dos encontros síncronos para a realização das atividades de monitoria. Todas as datas já estavam previamente definidas e disponíveis no cronograma da disciplina na plataforma Google Classroom, que também foi utilizada como via de comunicação virtual. O material bibliográfico foi disponibilizado na plataforma Google Classroom, bem como no grupo da disciplina do Facebook. Como segundo resultado parcial, foi realizada uma atividade prática de mineralogia com a turma de Geologia, que teve como objetivo a identificação de minerais a partir das propriedades físicas, cor, clivagem, dureza, fratura, geminação, hábito cristalino, transparência e propriedades magnéticas. Essa prática trabalhou a fixação do conteúdo teórico e estabeleceu o primeiro contato com minerais formadores de rocha, contribuindo também para uma revisão da bibliografia, e o seu conteúdo estava diretamente relacionado com as atividades avaliativas. Toda essa prática foi baseada na bibliografia indicada. A imagem 1 mostra a atividade prática realizada, ela foi gravada e disponibilizada para consulta para os alunos que não puderam permanecer ou que não puderam aparecer durante a atividade de monitoria. Já na imagem 2, é possível ver com detalhes alguns minerais que foram mostrados na prática. Teve o primeiro mineral aí, foi a limonita, quartzo azul e verde, moscovita e biotita, e também calcita e fluorita, mas esses são só alguns exemplos, foram mostrados para mais de 30 minerais. Foi realizada também uma atividade prática de descrição e identificação de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares com a turma de Geologia. Essa atividade estabeleceu o primeiro contato com as rochas, contribuiu para uma revisão bibliográfica e seu conteúdo estava relacionado também com as atividades avaliativas. Esse tipo de atividade, por exemplo, seria feita também em laboratórios se a gente tivesse em sistema presencial, e seria essencial para a identificação de rochas no trabalho de campo. Então, eu fiz questão de manter esse tipo de atividade mesmo no sistema remoto, porque ele é bem importante para a disciplina. Essa imagem mostra detalhes da monitoria que foi aplicada da atividade de rochas. Nessa imagem é possível observar com um pouco mais de detalhes algumas das rochas apresentadas durante a atividade. Houve também assistência síncrona para orientar os alunos das turmas de Geologia e Geomorfologia na elaboração de atividades avaliativas, como provas, atividades práticas, lista de exercícios, entre outros. A quinta atividade consistia numa síntese mineralógica que os alunos poderiam fazer em casa, visto que os materiais utilizados eram de fácil aquisição, como água, sal, copos, barbante e clipes. Todas as atividades de monitoria geraram material para consulta, visto que alguns alunos poderiam não comparecer às atividades, e elas foram disponibilizadas na aba Monitoria na plataforma Google Classroom, tanto da turma de Geologia como de Geomorfologia. Nessa tabela tem listados aqui quais foram as atividades realizadas em seus respectivos dias. A partir da frequência das atividades de monitoria, então, foi possível observar que dos 36 alunos inscritos na turma de Geologia, 28 frequentaram as monitorias e 14 procuraram assistência via e-mail, enquanto que na turma de Geomorfologia, dos 34 alunos inscritos, 30 frequentaram as monitorias e 3 procuraram assistência via e-mail. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Muito obrigada. Olá a todos, me chamo Larissa, eu sou monitora da disciplina Sociologia Contemporânea 2 e eu tenho como propósito nesse vídeo falar um pouco sobre os meus objetivos e motivações nesse trabalho. Também pretendo falar
sobre a metodologia aplicada e os resultados parciais. Houve uma identificação imediata com a disciplina. Na Sociologia Contemporânea 2, intensificou uma afinidade que surgiu ainda no quarto período, quando eu pude cursar a Sociologia Contemporânea 1. Além do mais, o projeto oferece uma literatura muito rica e útil para análise de diversos acontecimentos, atuais ou não, que atravessam ou atravessaram as sociedades. Então, poder analisar temas que estão em pauta a partir do material apresentado e, em conjunto com os alunos, desenvolver um senso crítico bem estruturado, são coisas que ainda me motivam. Eu tenho como principal propósito a construção de uma carreira acadêmica. Eu quero lecionar em universidades públicas. Então, vi na monitoria a possibilidade de adquirir essa experiência em sala de aula, o que eu considero muito importante para atingir esse objetivo. A princípio, os objetivos foram traçados em conjunto com o professor responsável pela disciplina. Fizemos uma reunião e, a partir dessa reunião, concluímos que eu seria responsável por fornecer suporte aos alunos de maneira síncrona, caso necessário, e por estimular debates em sala de aula a respeito dos temas dos textos sugeridos. Dessa maneira, eu pude não só colaborar para que houvesse aprendizado por parte dos alunos, mas também desenvolvi e consolidei o meu conhecimento a respeito da matéria. E, com isso, se estabeleceu uma troca de conhecimentos que eu considero positivo, muito positivo. A tecnologia ela é uma aliada do estudante, principalmente durante esse período de ensino remoto. Em virtude disso, eu criei um grupo no WhatsApp voltado aos alunos, para que se mantenha um contato mais direto entre aluno e monitor também. É um espaço livre, onde há compartilhamento de ideias, sugestões, críticas, debate, literatura complementar. Enfim, é um espaço inteiramente voltado para os alunos da disciplina Sociologia Contemporânea 2. Destaco também a importância do debate. O debate se mostrou um método muito útil para a fixação do conteúdo. O compartilhamento de ideias, ele amplia nossa compreensão a respeito do assunto abordado. O que pude observar é que, a partir dos textos propostos ao longo do semestre, da literatura complementar compartilhada no grupo de trabalho, dos debates realizados ao longo das aulas, os alunos desenvolveram excelentes trabalhos a respeito dos textos sugeridos e de temas livres que tiveram como base esses textos que foram sugeridos ao longo do semestre. Com isso, os alunos se tornaram inteiramente capazes de analisar e interpretar o contemporâneo. Sobre referência bibliográfica, eu defini como tema do meu plano de aula a identidade do negro pós-moderno e escolhi o livro da Neuza Santos, Tornar-se Negro, especificamente o prefácio Da Cor ao Corpo, A Violência do Racismo. Essa é a minha referência bibliográfica. Eu considero essa obra acessível, é de fácil entendimento e muito importante porque provoca uma reflexão a respeito da construção da identidade de pessoas pretas, Como a violência racista ela corrompe esse processo de construção dessas identidades na pós-modernidade. Essa é a minha referência bibliográfica. Eu termino meu vídeo por aqui e eu espero que todos fiquem bem. Obrigada. Eu sou Letícia Anacleto. Vou falar sobre metodologias ativas no ensino da sala e do processo de enfermagem. Esses são os pontos a serem discutidos ao decorrer da apresentação. O uso dessas ferramentas de tecnologias de comunicação e o uso dessas metodologias ativas, elas podem ser utilizadas como facilitadoras da demonstração dessas aulas e interação dos alunos, promovendo, com que esse público tenha maior interesse, desempenho, concentração e até mesmo autonomia nessas atividades propostas. Trouxe também a citação de Confúcio, que diz que o que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu lembro e o que eu faço eu compreendo. Como motivação, foi a falta de adesão da participação dos discentes nas atividades EAD durante a pandemia da Covid-19, onde viu-se a necessidade de criação de novas estratégias de ensino e inovação por parte tanto dos discentes e monitores quanto a esses recursos didáticos e tecnologias para a melhoria desse aprendizado, retirando essa ideação que o professor é detentor de todo saber e trazendo autonomia na construção desse conhecimento. Como justificativa, foi 58% de abstenção das aulas, e a dificuldade da diferenciação dos conceitos de SAI e PE, o que é difícil para a gente, porque isso é a nossa base, nossa identidade profissional.
seria melhor para compreensão, né, e melhoria da assistência da enfermagem. Também trouxe a pirâmide da aprendizagem de William Glasser, onde diz que o método de aprendizado ativo se dá em 70% se discutirmos, 80% se praticarmos e 95% quando a gente ensina algo, reafirmando essa citação de Confúcio, que diz que o que eu faço, eu compreendo, adequando-se aos objetivos, que é fazer com que esses discentes compreendam essa conceituação, demonstrando aos discentes essa diferenciação dos conceitos, promovendo essa participação e adesão deles e a interação dos discentes com as tecnologias de ensino para a melhoria da aprendizagem através desse método ativo. Como tema da aula tem a conceituação da saída do processo. Temos 3 horas para apresentar essa aula, porém 1h30 assíncrona e 1h30 síncrona, com o público-alvo dos alunos do 7º período do curso de enfermagem, com o objetivo da diferenciação desses conceitos, fazendo com que o ensino seja centrado no aluno, trazendo autonomia na construção desse aprendizado e fazendo funcionar mesmo no contexto atual, né? Como recurso didático, tem o Google Classroom, que serve para o agendamento prévio dessas atividades, o Padlet, que ele é para o agrupamento de materiais de apoio, como artigos, resoluções, para fazer com que o aluno tenha contato prévio com essa disciplina, fazendo jus ao modelo de sala de aula invertida. E um vídeo lúdico também produzido pelo Powtoon, que explana a importância do aprendizado da temática para essa identidade do enfermeiro. Google Meet, que seria uma sala de reunião, um QR Code que vai fazer com que esse aluno esteja ativo na aula, e para conseguir esse material presencial, ele vai ter que estar atento à tela, então ele vai ter que estar participando, né? O Canva, que vai fazer a ilustração da aula e guia, e o Mentimeter, que vai ser uma criação de uma nuvem de palavras para a concepção desses discentes e exposição do conteúdo, para ver o que eles assimilavam do que era SAI e o que era processo antes mesmo dessa exposição da aula. E o Kahoot, ao final da aula, que é uma gamificação através de um jogo interativo com questões de concurso para fixação desse conteúdo. Inserir essas tecnologias não é somente se reinventar, né? Fazer jus a essas demandas do nosso público. Aqui estão as tecnologias de ensino que eu apliquei para melhorar essa investigação, planejamento e implementação dessas ações, para então a diferenciação desses dois conceitos, otimizando assim o tempo da aula, melhorando a experiência e a adesão desses discentes, simplificando e facilitando o conteúdo, e a redução desse desconforto e monotonia da aula e essa unidirecionalidade, somente o professor falando, fazendo com que a sala de aula invertida seja através dessa demonstração de conteúdos prévios. O surgimento de dúvidas sobre a temática vão ser retiradas essas dúvidas através de links que os discentes vão ter que compreender, e retirada de dúvidas nessa aula para assimilação do conteúdo, colocar os conhecimentos em prática a partir da execução das questões na gamificação ao final da aula. Podemos ver o crescimento da adesão dos alunos de 58% de abstenção para 88% de presença dos alunos, reafirmando que essas metodologias ativas aumentam essa adesão dos discentes às aulas. Aqui estão minhas referências, a apresentação minha e das professoras orientadoras e o meu contato. Obrigada. No contexto da pandemia da Covid-19 e do ensino remoto na graduação em enfermagem, os recursos de aprendizagem precisaram ser repensados a fim de se utilizar novas ferramentas remotas e ainda despertar o interesse dos alunos. Nesse processo também está inserido o monitor, auxiliando na criação de novos métodos de ensino lúdicos e interativos. Com o ensino remoto, observou-se a popularização de diversas ferramentas que permitem o aprendizado através da internet. Uma delas é o Google Forms, que permite a criação de formulários com diferentes abordagens, como a trilha de aprendizagem. Nessa, o aluno segue por caminhos alternativos e flexíveis, sendo necessário realizar escolhas individuais, estimulando a participação ativa do aluno, sendo de grande contribuição para o ensino na área de saúde da mulher. As ESTs são um tema de grande relevância para a saúde da mulher, visto a sua grande incidência nos serviços de saúde. Nesse sentido, o contato com a abordagem sindrômica permite que, através de fluxogramas, o enfermeiro realize o diagnóstico de algumas ESTs já no primeiro contato, iniciando o tratamento de forma rápida e efetiva, tornando a consulta de enfermagem mais resolutiva. Sabendo então da grande importância de se discutir sobre a abordagem sindrômica na graduação em enfermagem,
surge a ideia da criação de uma trilha de aprendizagem sobre a abordagem sindrômica das ISTs. A abordagem sindrômica, por ser mediada por fluxogramas de decisões e ações, encaixa-se perfeitamente com uma trilha de aprendizagem, onde é necessário realizar escolhas para seguir adiante. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo relatar a vivência da monitora na elaboração e utilização da trilha de aprendizagem como recurso didático para o ensino da abordagem sindrômica das ISTs na disciplina Enfermagem na Saúde da Mulher 3. Trata-se de um relato de experiência sobre a implantação e implementação da trilha de aprendizagem sobre a abordagem sindrômica das ISTs dentro da disciplina Enfermagem na Saúde da Mulher 3, ofertada para o 5º período da graduação de enfermagem na Universidade Federal Fluminense. O desenvolvimento da trilha foi iniciado em julho de 2021 e sua aplicação com a turma se deu em setembro de 2021. O recurso utilizado foi o Google Forms. Ao todo, foram 48 alunos inscritos na disciplina em 2021.1. A divulgação da trilha para a turma se deu através do link do formulário via grupo de WhatsApp e também pela plataforma Google Classroom. O produto também está cadastrado no EduCaps. A trilha de aprendizagem como recurso didático foi elaborada a partir da ideia de se integrar os fluxogramas de abordagem sindrômica dentro da trilha de aprendizagem. Dos 48 alunos inscritos na disciplina, 30 participaram da atividade. No início da trilha, para avaliar o que os alunos já conheciam sobre o tema, foi realizada a seguinte pergunta: você sabe o que é abordagem sindrômica ou já teve contato com esse termo? A partir dessa questão, 66,7% responderam que não sabiam o que é, mas já ouviram o termo, e 33,3% responderam que não sabem o que é e nem conhecem o termo. Dessa forma, observa-se a relevância dessa trilha de aprendizagem sobre a abordagem sindrômica para esses alunos. Em seguida, foram apresentados conceitos e explicações importantes para o entendimento da temática a ser trabalhada. Foram estes: o papel da enfermagem no manejo das ISTs, o que é, os benefícios e a importância da abordagem sindrômica, os conceitos de síndrome fluxograma, instruções para a utilização dos fluxogramas. A partir dessas explanações, o aluno passa a ter noção do que se trata essa abordagem e pode experimentar, através da trilha, a real utilização do fluxograma no manejo das ISTs. Nessa etapa, o aluno consegue decidir qual caminho percorrer, além de poder refazer de outra forma, de acordo com seu interesse. O fluxograma utilizado nessa trilha foi o de úlceras genitais, retirado do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com IST, de 2020. É dito então que a paciente chega com queixa de úlceras genitais e, a partir disso, a trilha segue baseada no fluxograma. Cada decisão e achado clínico que o aluno escolhe o leva a um caminho diferente e, ao chegar no final, obtém-se o diagnóstico dessa paciente, possibilitando, na prática clínica, o tratamento mais rápido possível. Ao chegar ao diagnóstico do paciente e na alta ou encaminhamento para o serviço especializado, foram questionados quais orientações de enfermagem o aluno daria a essa paciente após a consulta. Algumas das orientações apontadas foram a importância do uso de preservativos, incentivo do acompanhamento e tratamento do parceiro, inserção da paciente em rodas de conversa e grupos de apoio sobre ST e sexualidade. Ao final, os alunos classificaram de 1 a 4 o quanto a trilha contribuiu para o seu aprendizado. Nesta, todos responderam que agregou totalmente o aprendizado na disciplina. Esse feedback demonstra a importância dessa atividade no aprendizado dos alunos da graduação e na contribuição para a formação de futuros profissionais capacitados. Olá, meu nome é Jéssica, eu sou aluna da Faculdade de Nutrição da UF e monitora bolsista da disciplina de Educação Nutricional. Minha professora e orientadora é a Camila Maranha e hoje eu vou apresentar um pouquinho do trabalho que eu fiz na monitoria, cujo tema é comunicação e que diferença faz. Bom, como um dos objetivos principais de aprendizagem dessa atividade é reconhecer a importância de saber estabelecer um canal de comunicação eficiente e aberto entre o profissional de saúde e seu público-alvo, em diferentes esferas, como em rodas de conversas, atividades educativas, no atendimento individualizado, no atendimento do clínica, em diferentes ambientes, né? E outro objetivo dessa atividade também é conhecer e desenvolver maneiras de se alcançar a participação ativa do público-alvo, baseando-se na diversidade da nossa população e também na utilização de materiais oficiais que contemplam essa necessidade, né? A gente já viu que a participação ativa do público-alvo, que instiga o senso crítico, valoriza e aprimora o atendimento e o acompanhamento do paciente. O público-alvo, né, foi a turma de educação nutricional, que é composta por alunos de nutrição e de educação física. O tempo de aula é previsto para 45 minutos, podendo sofrer algumas alterações dependendo da participação da turma, né?
Como introdução, eu quis trazer a importância e a diferença de uma comunicação horizontal e inclusiva. Pode trazer no acompanhamento e no tratamento do paciente, mas a grande questão que eu quis trazer era como alcançar essa comunicação. E alguns pontos importantes que eu achei de ser citados, né, para alcançar essa comunicação é que a gente precisa ser coerente com a realidade da comunidade, do grupo ou do indivíduo que vai ser atendido. Respeitar a diversidade cultural, valorizar os conhecimentos populares, estimular e desenvolver o senso crítico, a autonomia e o autocuidado do paciente. Como motivação, além da criação de debates na sala de aula, eu queria desenvolver nos alunos habilidades de comunicação mais inclusivas e horizontais, exercitar a educação popular e aperfeiçoar a realização de atividades de educação e alimentar nutricional. Bom, como metodologia, eu utilizei algumas ferramentas como o Canva, o Mentimeter e o YouTube. Eu vou demonstrar aqui na frente como foi a utilização, né? Com o Canva, eu fiz uma apresentação expondo alguns materiais que a gente acha que a gente usa na disciplina, que a gente indica como indicação de leitura, até para a realização de trabalhos de dentro da disciplina mesmo. Eu acho importante, que são materiais importantes que fazem a gente alcançar essa comunicação. O Mentimeter eu usei com o objetivo de causar uma interação com a turma, e eu fiz a pergunta: o que vem na cabeça de vocês quando falamos de comunicação e saúde? E aí essas palavras maiores aqui, em destaque no centro, são as palavras que mais foram citadas pelos alunos, né? Como em momento de interação. E o terceiro momento de interação foi apresentando um vídeo onde um indivíduo, num atendimento individualizado, ele julga saber o que é saudável, práticas que não são saudáveis, que a gente conhece, e que não estão baseadas no guia alimentar, em documentos oficiais que a gente utiliza na disciplina. E aí eu quis instigar ele, cutucar, né, perguntar como a gente rebateria esse paciente, baseando-se no material que a gente tem acesso na disciplina. E como forma final de avaliação, eu fiz um formulário com perguntas abertas e fechadas. Esses são os resultados de algumas perguntas fechadas sobre a importância de a gente relevar esse tema, da gente debater esse tema na aula, né? Sobre reflexões da aula, eu quis fazer nesse trabalho, além de apresentar a importância da comunicação e da educação horizontal no atendimento, a minha intenção se fez presente também nos debates em sala de aula, foi escutar dos alunos os principais obstáculos vividos e futuros que os mesmos passaram ou passarão no exercício da profissão, né? Com o intuito de diminuir a distância do educador para o educando, construindo, né, com um canal recíproco de comunicação, a fim de aprimorar o atendimento, a valorização do conhecimento popular e aprender a ouvir, a escuta sensível, né? E uma outra informação que eu queria compartilhar é essa citação sobre importâncias do Manuel de Barros, que eu acho que tem tudo a ver com o tema, tem tudo a ver com a nutrição, que fala sobre a gente encantar as pessoas com o que a gente faz, né? E eu acho que tem tudo a ver com isso, a gente trabalhando o encantamento, que a gente mostre a importância desse tema, a importância da alimentação saudável e adequada para o paciente. Acho que assim ele vai instigar a essa comunicação ativa, ao pensamento crítico, uma coisa que vai ser contínua, que vai ser que vai acompanhar ele durante a vida toda, para o resto da vida. E também mostrando que a nutrição ela está muito mais além do que somente se nutrir, se alimentar. O ato de se alimentar tem a ver com resistência, tem a ver com política, tem a ver com ancestralidade, tem a ver com tradições, com cultura, tem a ver com identidade. Então é legal ressaltar também esse lado. E por último, as referências do meu trabalho. É isso, espero que tenham gostado. Olá a todos, me chamo Pedro Henrique Emiliano Rangel e sou monitor de Física 1 e Física 2 do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior. Hoje eu venho apresentar meu trabalho, Monitoria Remota, uma nova oportunidade para o ensino e aprendizagem de física, coordenado pela professora Maria Daniele Rodrigues Marques. Pois bem, para começar, eu apresento a problemática que faz a necessidade da monitoria. E em conversa com os alunos foi possível observar que há 3 pontos que criam essa necessidade. O primeiro deles é a compreensão da física. Os alunos têm muita dificuldade na compreensão matemática e na interpretação dos fenômenos que são apresentados. O contato com a ciência, os alunos, muitos deles nunca tiveram contato com física, e aqueles que já tiveram contato ou aprenderam pouco ou aprenderam há muito tempo e não têm um domínio tão vasto assim dessa ciência. Além disso, também temos a pandemia e o ensino remoto, que trouxeram uma dificuldade na compreensão dos conteúdos e uma necessidade maior de dedicar tempo para estudar a teoria e resolver os exercícios que são propostos. Visto isso, então, a monitoria ela vem com o objetivo de garantir o aprendizado de Física 1 e Física 2 a esses alunos que têm dúvida na compreensão teórica e na resolução prática dos exercícios, por meio de ferramentas que auxiliam na compreensão dos conteúdos, contextualizando aquilo que é visto em sala de aula com aquilo que é visto na natureza e garantindo o aprendizado de forma lúdica por meio de ferramentas de ensino e aprendizagem.
Como motivações pessoais, eu tenho as oportunidades que as monitorias vêm me dando de aprender práticas de ensino e aprendizagem, que até então eram debatidas apenas teoricamente, mas nunca postas em prática de verdade, ainda mais com a pandemia. A oportunidade de rever conteúdos defasados, pois assim como os alunos que estão matriculados hoje, eu também passei por Física 1 e Física 2 durante o período de ensino remoto. E a oportunidade de treinar oratória, didática e outras habilidades que são necessárias na docência, e eu sinto que vem engrandecendo muito na minha formação pessoal, profissional e acadêmica. Bem, como metodologia do trabalho, eu realizo com os alunos encontros semanais, geralmente 2 encontros por semana, onde a gente tenta fazer exercícios e discutir um pouco sobre a teoria. Mas, além dos encontros síncronos pelo Google Meet, eu realizo conversas assíncronas pelo WhatsApp e pelos e-mails. Eu mando mensagens pelo WhatsApp no grupo das turmas de Física 1 e Física 2 e a gente vai interagindo com o material. Como nesse caso da figura 2, um exemplo de resolução feita assíncrona. Além disso, eu também busco trazer sempre simulações como essas do Grupo FET, da Universidade do Colorado, que são formas visuais deles encararem os fenômenos que a gente trabalha apenas na leitura dos eventos, de uma forma mais visual. E é uma forma que, através da manipulação de determinadas grandezas, eles entendem o comportamento do fenômeno. Por exemplo, se eu mexo no coeficiente de atrito da superfície, como na figura 4 ali a gente consegue mexer, o movimento ele vai tender a ter uma força de atrito maior ou menor. E é isso que é bacana dessas simulações. Vocês conseguem ver o que acontece quando a gente muda determinados coeficientes. Além disso, eu realizo experimentos de baixo custo, que é uma versão teórica, é uma versão prática daquilo que é debatido na teoria, onde eles conseguem encarar na prática aquilo que a gente vê. Não quantitativamente, igual às simulações, mas uma forma de comparar a teoria, por exemplo, o que acontece quando fechamos uma garrafa com furos, e a prática. Como que realmente isso acontece, que é o caso da figura 6 ali. Além disso, eu produzo slides autorais, que são espécies de resumos e compilados, onde eu tento juntar o máximo possível da teoria com coisas práticas, resolução de exercícios, exemplos, aplicações na natureza. E nesses slides eu busco sempre trazer animações e interações, que são formas dos alunos compreenderem melhor e fixar melhor a matéria, além de poderem rever conteúdos que eles não viram ou que viram pouco. Além disso, também gosto muito de trazer as ferramentas digitais, como o GeoGebra, que são ferramentas muito úteis para análise de gráficos, que são objetos de estudo que usamos muito em sala de aula. Bem, como resultado dessa pesquisa, eu tenho que os alunos que vêm participando das monitorias com frequência, tanto de Física 1 quanto de Física 2, apresentam um resultado positivo de aprovação. Todos aqueles que participaram das monitorias ou interagiram nos grupos foram aprovados. O que nos leva à conclusão de que esses alunos que estão frequentando as monitorias estão tendo um bom rendimento por conta principalmente dessas ferramentas lúdicas e experimentais que eu venho trazendo e essas plataformas digitais e animações que são apresentadas. Os próprios alunos retornam com feedback positivo, afirmando que estão vendo a física com um olhar diferente. Isso é muito bom de ouvir, principalmente por ser um trabalho tão difícil devido à condição que estamos de pandemia. E como conclusão pessoal, eu também pude perceber que aquilo que me levou a ser um monitor, as minhas motivações pessoais, vêm sendo cada vez mais aproveitadas. Eu pude concluir que minha didática melhorou muito com esse período de ensino remoto e a monitoria. Consegui rever melhor os conteúdos de Física 1 e Física 2 e eu aprendi a mexer com programas que até então eu nem sabia mexer com nada, eu não tinha nenhum domínio. Então, eu quero finalizar agradecendo a oportunidade de participar desse projeto e de poder estar aqui divulgando hoje, assim como outros monitores estão aqui divulgando. É isso e muito obrigado a todos. Olá, estou aqui para contar como tem sido a experiência na monitoria de didática. Está sendo meu primeiro contato com a docência, uma espécie de estágio devido ao período remoto. E essa é a minha maior motivação. Uma espécie de estágio porque é o meu primeiro contato desse lado com uma sala de aula, o que infelizmente, devido à pandemia, não está acontecendo. E aí, logo no início da monitoria, tendo em vista o projeto, elaboramos de forma interdisciplinar, nos moldes de vem fazendo, os nossos próprios objetivos. E o meu era de mapear as estratégias de motivação no ensino remoto, tendo como base as ideias de Charlot, de que só aprendemos quando entramos em atividade intelectual. E para tanto, precisamos nos mobilizar, o que isso pode ser feito por nós mesmos. E o máximo que as outras pessoas podem fazer é motivar. A motivação ela é externa e por isso pensamos nas estratégias,
O que o professor pode fazer para auxiliar o aluno a aprender? Tendo em vista esse objetivo, as conclusões são baseadas na minha participação ativa em todas as aulas, a supervisão semanal com a professora Heloísa, as reuniões do Núcleo de Ensino, Extensão e Pesquisa em Educação, o NEPED, além de ministrar aulas no Espaço do Chiquinho, que é a nossa monitoria. Mas tem esse nome em homenagem à nossa cantina, onde nós não só comíamos, mas socializávamos, estudávamos, e tem um valor simbólico para todos nós. O Espaço do Chiquinho é um espaço seguro para desabafar, conversar, mas também tirar dúvidas. É baseado no conceito de encontro entre iguais, como espaço de sociabilidade, de acordo com o Zimmel, e pretende ampliar o que Bell Hooks chama de comunidade engajada de aprendizagem. Uma estudante, inclusive, disse que só pelo nome tinha vontade de participar do encontro, o que mapeei como estratégia de motivação. Estão entre as outras estratégias mapeadas o que a professora Heloísa chama de apanhadinho, que é a recapitulação de aulas anteriores que nós, monitores, fizemos, e a realização de atividades que levassem em consideração as experiências pessoais dos estudantes. A experiência tem sido ótima, muito gratificante, e foi uma forma de confirmar mais uma vez que é isso que quero para a minha vida. Quando vou dar aula no Espaço do Chiquinho, junto com a Flávia, outra monitora, que tem sido uma grande parceira, eu me sinto em casa. Além disso, também perdi minha timidez, que era uma grande preocupação para mim. Então termino dizendo que mesmo com tantos desafios, alguns novos que descobri nessa experiência, eu não poderia ser outra coisa que não professora. E fico muito feliz por ter a oportunidade de descobrir isso antes de formada.